Todos os dias, em estados como Iowa, Texas, Tennessee e Kentucky, milhares de criadores começam o trabalho bem cedo. Antes do amanhecer, eles já estão no incubatório, verificando a chocadeira ou inspecionando as áreas de criação ao ar livre. Com o modelo de criação ao ar livre, as galinhas são criadas em um ambiente mais natural, o que reduz custos e produz carne e ovos de melhor qualidade. Agora, vamos analisar mais de perto como os agricultores criam milhões de galinhas ao ar livre. A cada semana, dezenas de milhares de ovos fertilizados são trazidos para o incubatório após serem criteriosamente selecionados. Somente ovos limpos, intactos e que atendem aos padrões são mantidos. Os ovos são colocados em bandejas usando um sistema de vácuo automático para evitar rachaduras e garantir um posicionamento preciso durante a incubação. Durante os primeiros 18 dias, os ovos permanecem em uma incubadora, onde a temperatura é mantida em torno de 37,5 graus Celsius. Eles são virados de 6 a 8 vezes por dia para ajudar os embriões a se desenvolverem uniformemente. Após 20 a 21 dias, os pintinhos começam a eclodir. Imediatamente após a eclosão, eles são movidos para a área de triagem e, em seguida, transferidos diretamente para o galpão de criação. Aqui, os criadores determinam o sexo dos filhotes examinando as penas das asas ou a genitália. Os filhotes machos são criados para consumo, enquanto as fêmeas são criadas para a produção de ovos. Na primeira semana, os filhotes ainda não conseguem lidar com as condições externas. Os criadores os mantêm em uma área de incubação com muros altos, telhado à prova de vento, cama de casca de arroz seca e lâmpadas de aquecimento suspensas para manter o calor. A temperatura é mantida entre 30 e 35 graus Celsius durante esses primeiros dias. Cada curral abriga cerca de 300 a 500 pintinhos. Os criadores verificam o local de 3 a 4 vezes ao dia, para garantir que haja água limpa suficiente, que a ração não esteja mofada e que os pintinhos não estejam superlotados. Nesta fase, a ração consiste principalmente de ração inicial, enriquecida com vitaminas A, D3 e minerais essenciais. Milho moído e farelo de soja também podem ser adicionados. O preparo da ração para galinhas criadas soltas continua ao longo do seu crescimento. Especialmente em granjas de grande porte, o gerenciamento das porções de ração torna-se crucial para prevenir a desnutrição quando as galinhas pastam ao ar livre. Em grandes supermercados como Walmart ou Costco, uma dúzia de ovos caipiras costuma ser vendida por cerca de $5 a $7, significativamente mais caro do que os ovos comuns, que custam apenas entre $2,50 e $3 a dúzia. Ainda assim, os consumidores preferem cada vez mais os ovos caipiras, acreditando que são melhores devido ao fato de as galinhas serem criadas de forma humana e terem espaço para se movimentar livremente. Antes de soltar as galinhas no campo, os criadores devem planejar cuidadosamente a movimentação dos galinheiros para evitar terrenos acidentados, como riachos ou fossos profundos. Eles também devem garantir espaço suficiente entre os galinheiros para que possam se virar facilmente ao mudar de direção, evitando que as galinhas pisem repetidamente no mesmo terreno. Além da construção dos galinheiros, os agricultores preparam a área de pastagem com antecedência. Grama é plantada para fornecer adubo verde natural.
Estruturas de sombra também são instaladas para dar abrigo às galinhas e locais frescos para descansar em dias quentes. Uma cerca de malha de 1,5 metros de altura foi instalada não apenas para manter as galinhas dentro da área de pastagem, mas também para atender aos padrões de biossegurança cada vez mais rigorosos. Essas cercas ajudam as fazendas de criação solta a reduzir o risco de transmissão de doenças por animais selvagens. Por volta das 4 semanas de idade, as galinhas podem sair durante o dia. De manhã cedo, as portas do galinheiro se abrem. As galinhas saem e se espalham pelo pasto para forragear. Elas ciscam o chão, comem grama, minhocas, grilos e outros pequenos insetos. Essa atividade natural as ajuda a se manterem ativas, a desenvolver músculos fortes e a fortalecer a imunidade. A área de criação ao ar livre geralmente varia de 5.000 metros quadrados a vários hectares, dependendo do número de galinhas. Cada ave precisa de pelo menos 1 a 2 metros quadrados de espaço para se movimentar. Além de grama e insetos, as galinhas são suplementadas com ração à base de grãos para garantir uma nutrição adequada, especialmente durante as fases de rápido crescimento ou estações mais frias. Os criadores costumam misturar grãos integrais, milho moído e farelo de arroz para criar uma ração balanceada. Essa mistura é fornecida pela manhã e novamente no final da tarde. Em média, cada galinha consome cerca de 85 a 120 gramas de ração concentrada por dia, dependendo da raça e das condições climáticas. A combinação de forrageamento natural e alimentação suplementar ajuda as galinhas a crescerem uniformemente, resultando em carne e ovos mais firmes, com coloração mais intensa e maior valor nutricional. Para evitar que as galinhas se espalhem muito durante a alimentação, os criadores costumam cercar partes do pasto previamente. Esse cercamento temporário ajuda a manter o rebanho dentro de uma área designada, grande o suficiente para exercícios, mas pequena o suficiente para facilitar o monitoramento. Somente após a instalação da cerca é que os criadores começam a distribuir a ração. Esse método garante que todas as aves tenham acesso à ração, reduz a aglomeração e permite que os criadores identifiquem facilmente quaisquer galinhas doentes ou com baixo desempenho. Coxos com água limpa também são instalados em toda a área de pastagem, reabastecidos diariamente para evitar o acúmulo de algas. No final da tarde, as galinhas retornam naturalmente ao galinheiro. Nesse momento, os criadores inspecionam cada área, trancam as portas do galinheiro e acendem uma iluminação suave para fornecer calor caso a temperatura caia. Além de deixar as galinhas pastarem, os criadores também verificam os galinheiros diariamente. Eles monitoram o solo em busca de sinais de umidade, acúmulo de resíduos ou potenciais surtos de doenças. Ao mesmo tempo, bebedouros e comedouros são limpos e verificados para garantir que estejam funcionando corretamente, ajudando a manter um ambiente higiênico. Ao final de cada ciclo de produção, é realizada uma limpeza completa. Os criadores removem a cama para reduzir o acúmulo de patógenos nocivos. O piso é lavado com água de cal ou soluções desinfetantes orgânicas e deixado secar ao ar por várias horas antes da aplicação de casca de arroz fresca. Isso não só melhora as condições de vida das galinhas, como também reduz o risco de transmissão de doenças. Além disso, a cada 10 a 14 dias, os criadores realizam exames de saúde de rotina, procurando por sinais como penas eriçadas, diarreia ou fraqueza. As aves doentes são isoladas e tratadas separadamente. Para prevenir ainda mais surtos, algumas fazendas fazem rodízio de áreas de pastagem. Uma vez por mês, a terra é repousada para permitir que a grama cresça novamente, os resíduos sejam tratados e os patógenos diminuam naturalmente.
As galinhas começam a pôr ovos por volta do 5º mês. Caixas-ninho são colocadas nos cantos do galinheiro, a cerca de 30 a 40 centímetros do chão e forradas com palha seca. A iluminação é mantida por cerca de 14 horas por dia para estimular a postura regular. Em média, cada galinha põe de 3 a 5 ovos por semana. Com essa configuração, um bando de 10.000 galinhas pode produzir cerca de 7.000 a 8.000 ovos por dia. Os ovos geralmente são coletados no início da manhã e novamente no final da tarde. Os criadores percorrem os galinheiros e áreas de pastagem, coletando cuidadosamente os ovos de cada ninho e colocando-os em cestos forrados com palha ou pano macio para evitar rachaduras. Para as galinhas que preferem botar ovos em locais escondidos ou em capim alto, os criadores devem observar atentamente, às vezes até seguindo rastros ou sinais vocais para localizar os ninhos. Após a coleta, os ovos são levados para a sala de triagem. Lá, são examinados sob uma luz forte para detectar rachaduras ou danos. Os ovos de qualidade são então colocados em bandejas e etiquetados pela data de coleta. Semanalmente, amostras são enviadas para análise de resíduos de antibióticos e conteúdo nutricional. Os fazendeiros também mantêm registros das contagens de ovos de cada rebanho para monitorar a produtividade e ajustar os planos de alimentação quando necessário. Galos criados para carne geralmente atingem o peso ideal para o mercado entre o 4º e o 5º mês. Nessa fase, cada ave pesa entre 2 e 2,5 quilos, com músculos firmes e baixo teor de gordura. Antes da abate, a alimentação é suspensa por pelo menos meio-dia para esvaziar o sistema digestivo, reduzindo o risco de contaminação durante o processamento. Os criadores costumam abater os frangos no início da manhã, antes que as aves tenham comido, para reduzir o estresse. Primeiro, eles montam um corredor menor dentro do galinheiro para reunir e guiar facilmente os frangos até um espaço confinado, de onde são colocados em caixas. Esse método minimiza o estresse dos frangos, ao mesmo tempo em que melhora a velocidade e a eficiência durante o manejo. As aves são colocadas em gaiolas de transporte de plástico respirável e levadas para uma área de processamento no local ou para um aviário próximo. Os trabalhadores processam os frangos de acordo com as diferentes demandas do mercado. A maior parte da carne é fornecida a restaurantes ou exportada. Isso inclui produtos práticos vendidos em supermercados locais, como filés de peito, coxas, sobrecoxas e asas. Após serem devidamente resfriados e embalados, os produtos passam por um detector de metais para uma verificação final, a fim de garantir a ausência de contaminantes. A carne de frango caipira é apreciada em mercados de alimentos limpos, restaurantes de luxo e redes de supermercados com foco em saúde. Seu preço costuma ser de 30% a 70% mais alto do que o do frango convencional. Cada frango processado pode gerar um lucro de cerca de 3 a 5 dólares americanos após as despesas. Com um lote de 20.000 aves, um criador pode gerar centenas de milhares de dólares em receita apenas com a produção de carne. Quanto aos ovos, cada um é vendido por cerca de 40 a 70 centavos. Um bando de 10.000 galinhas pode gerar mais de 800 mil dólares em receita anual somente com a venda de ovos. Em fazendas orgânicas em estados como Virgínia e Pensilvânia, muitos agricultores adotaram sistemas de galinheiros móveis para criar galinhas caipiras de uma forma mais sustentável. Esses galinheiros móveis são estruturados com malha de aço durável revestida de PVC e reforçados com arame adicional para manter predadores, como cães vadios, afastados.
Após a preparação do galinheiro e da área de pastagem, os criadores selecionam galinhas saudáveis e com a idade adequada para serem transferidas para a instalação móvel. As aves são soltas em uma área cercada com bastante sombra, comida e água. A partir daí, o ciclo de criação ao ar livre começa oficialmente, com os criadores monitorando de perto as aves para garantir que se adaptem bem ao ambiente externo. Todas as manhãs, as portas do galinheiro são abertas para que as galinhas possam circular livremente pelo campo. Os criadores monitoram de perto seu comportamento e aparência. Em climas frios, as galinhas tendem a se amontoar ou se reunir em locais ensolarados quando as lonas laterais são levantadas. Se chover ou ventar, as lonas são abaixadas e palha extra é espalhada para mantê-las secas e aquecidas. A ração é entregue a cada galinheiro móvel em um horário definido todos os dias, garantindo que cada lote receba a quantidade certa. A ração é espalhada diretamente no pasto ou colocada em coxos próximos ao galinheiro, permitindo que as galinhas se alimentem naturalmente sem deixar de receber suplementos nutricionais. Normalmente, o galinheiro é movido para um novo pedaço de terra a cada 3 a 5 dias, quando o solo e a cama começam a acumular muito esterco de galinha. Isso é feito pela manhã, prendendo um cabo de metal ao galinheiro e puxando-o com um trator. Em comparação com o alojamento fixo, este método evita que o solo fique sobrecarregado com resíduos e reduz significativamente o risco de doenças. Além disso, ao movimentar as galinhas regularmente, elas sempre têm acesso a capim fresco e insetos, o que resulta em carne mais firme e ovos de melhor qualidade. Muitas granjas relatam uma redução de 30% a 50% nos custos com ração graças a essa abordagem, já que a forragem natural substitui parcialmente a ração comercial.